Arro, pessoal, chegando agora, dei uma atrasadinha porque eu tive uma surpresa. Deixa eu colocar aqui o meu tema e fixar ele. Fixando o tema. Então tive uma surpresinha aí agora, né? Fui acessar meu site, até para ver algumas pedrinhas, né? Que eu vou falar sobre elas aqui, por causa do signo de Gêmeos. E meu site estava fora do ar, meu Deus! E aí eu tive que resolver agora, estava resolvendo aí em 5 minutos para fazer com que o meu site suba no ar novamente. Olá Silvia, boa noite. Seja bem-vinda. Quem for chegando vai dando um olá, vai dando um boa noite e fala de onde você está falando. Eu sei que a Silvia é de Portugal, né, se eu não me engano, e tem muita gente aí que está de fora do país, né, que são pessoas que até me perguntam o fuso horário, né, para poder acessar a live. Você tá sem som? Como é que é? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de errada no computador, no coisa. Peraí. Todo mundo me ouve? Ribeirão Preto. Bom, deixa eu mudar esse negócio aqui porque me dão um feedback, vocês estão me ouvindo? Tá com som aí para vocês? Porque a Silvia falou que tá sem som. Parece que a Flávia falou que sim, me dão tudo certo, beleza. Então estamos aí com som. Deixa eu abrir aqui o nosso mapa astral, porque o papo de hoje vai ser a Lua Nova em Gêmeos. Na verdade vai ser Gêmeos, né? Estou até aqui com Gêmeos na cara, né? Esse filtro que eu estou usando é um filtro de Gêmeos, porque não só é a Lua Nova em Gêmeos, como o Sol acabou de entrar em Gêmeos. A Silvia não ouve ainda, ó. A Aline falou que o som tá ok, a Flávia falou que o som tá ok. Então, Silvia, deve ser alguma coisa aí. Dá uma olhadinha, vê se tá com som no seu celular, pode ser alguma coisa assim. Porque o pessoal tá ouvindo e gratidão pelos coraçõezinhos aí que estão subindo. Então vamos lá, a Lua ainda está em Touro, né? Temos ela agora em 22 graus de Touro, mas ela já vai mudar para Gêmeos e ela vai virar Lua Nova. Teremos uma nova Lua. A Roberta falou que está caindo muito. A Tati falou boa noite, fala aqui de casa mesmo, ou São Paulo, né, provavelmente. E me dizem, tá caindo a live? Tá bom para vocês? Tá funcionando aí? É bom ter esse feedback também. E para quem estiver caindo, de repente, se não estiver caindo para outras pessoas, tenta ir para um outro lugar com um sinal melhor, tudo. Eu estou colocando aqui o mapa da alunação. Deixa eu abrir ele aqui para gente. E eu vou mostrar aqui para vocês também esse mapa de lunação, né? Agora eu estou só com o Instagram, fica mais fácil manusear aqui para a gente ver o mapa direitinho. Gratidão pelos coraçõezinhos. Deixa eu diminuir esse sonzinho aqui do Vangelis, uma música de poder que a gente usa muito no coaching, nos trabalhos de PNL. Então estamos aqui, né? Boa noite, Ana Carolina, boa noite, Lari, tá normal, arro, gratidão. Espero que fique normal, espero que, já que estamos aí entrando, já temos o Sol em Gêmeos, temos uma Lua que vai entrar em Gêmeos, que seja, né, uma lua de boas comunicações. Vamos trabalhar aí essa comunicação agora. A Roberta falou, é aqui mesmo em casa, pode ser aí, né? Então a gente tem que ver, sempre que você estiver vendo uma live, alguma coisa, tenta estar num lugar que tem melhor conexão, né? Às vezes para mim também, às vezes eu estou vendo live de outras pessoas, começa a travar, começa a ficar estranho, eu tenho que ir para um ponto que tem uma questão melhor. A Silvia falou que já resolveu era o celular dela, arro, que bom. Temos som, estamos todo mundo junto aí. Então vamos lá, né? Hoje a live está bem focada, Lua Nova em Gêmeos, que vai ser amanhã, 22 de maio, isso aqui para o Brasil, obviamente. Aí se você está em outro país, você dá uma atualizada aí, coloca no Google a questão de horário, né? Dá o fuso horário. Mas aqui no Brasil vai ser 22 de maio, 14 horas e 38 minutos, ou seja, teremos uma lua nova à tarde. Para quem quiser fazer um ritual, para quem quiser fazer alguma coisa pela lua nova, esse é o horário da lua nova exata. O que é uma lua nova, para a gente relembrar? É quando a lua e o sol estão em conjunção. Ou seja, aí eu vou, essa live, né? Cada live é uma live, né? Cada live é um monte de coisa que vai vindo. Não tem um script aqui. Eu estou olhando o mapa e o que está na minha cabeça para a gente ir conversando, é uma troca de ideia mesmo. Mas eu também vou aproveitar a aula que eu dei ontem para o curso de cristais. Tem gente aqui que estava na aula que eu sei, que começamos a falar sobre as leis herméticas, né? Esqueci de pegar o tarô, eu ia pegar o tarô aqui. Esqueci não, eu vou pegar o tarô para a gente falar sobre o tarô. Dá um minutinho aí, fiquem curtindo, aproveitem e manda essa live aí. Clica no aviãozinho e manda para aquele amigo, para aquela amiga que gosta de astrologia. Deixa eu pegar o tarô. Esqueci, mas ele está aqui já, porque eu quero mostrar alguns arcanos para a gente fazer aí alguma reflexão de arquétipos, né? Então eu vou separando aqui enquanto eu vou falando, mas até para vocês entenderem. Boa noite, Bárbara. Não vou poder ficar muito, mas vou compartilhar. Gratidão por compartilhar. Quem compartilha ajuda muito para fazer essa mensagem ir para vários cantos do mundo, né? Ela está chegando cada vez mais para fora do país, inclusive. Fico muito feliz. Quando acabar essa coisa de pandemia, tudo a gente vai poder viajar, enfim, conhecer outros lugares, levar esse conhecimento para outros lugares também. Então vamos lá, né? Separei aqui os arcanos que eu quero falar. Beleza. Então, Lua Nova.
Obrigado por partilhar os dons conosco. Eu que agradeço vocês que estão aqui, permitindo que eu viva a minha cabeça do dragão em Gêmeos, porque, aliás, Gêmeos é a minha cabeça do dragão. Então eu falo bastante sobre esse signo, até porque eu vivo ele. Eu tive que ir para ele. Eu tive que desenvolver a fala, tive que desenvolver a comunicação para eu viver a minha cabeça do dragão. Paula, Rô, gratidão por compartilhar aí o curso ontem. Eu vi que você compartilhou no seu Instagram. É muito legal quando eu vejo as pessoas que compartilham, eu vou lá e recompartilho também. Eu marco lá que a pessoa compartilhou agradecendo. Então, lua nova é quando o Sol e Lua, os dois luminares principais, eles estão em conjunção. Ou seja, a força daquele signo está enorme, está muito grande. Por quê? Porque as duas polaridades, masculino e feminino, Sol, Lua, estão, né, exatamente no signo, ou seja, estão dando força para aquele signo. A Bárbara é a cauda, né, é o oposto. Então, inclusive, eu e você estamos sendo tocados agora por essa mudança que teve no Nodo Norte, que foi para Sagitário, né, Sagitário e Gêmeos, e vai inaugurar eclipses, né, nesse eixo. Então, se você tem alguma coisa em Sagitário e Gêmeos, já prepara aí que vamos ter uma temporada de eclipses nesses eixos aí, nesses dois signos, né? Então vamos lá, Lua Nova. Você tem aí as duas polaridades, Sol e Lua, e aí para quem está no curso de cristais, na próxima aula a gente vai continuar, né? A gente parou na lei do mentalismo, vamos entrar na lei da polaridade e do gênero depois, mas já adiantando um pouco, imagina que as duas potências, né, do universo, potência Yang, que é o Sol, potência Yin, que é a Lua, potência masculina, que é o Sol, potência feminina, que é a Lua, as duas polaridades estão juntas no mesmo signo. Então inaugura a energia daquele signo para aquele mês. Gêmeos é o ascendente da Lari, então ó, vai pegar bastante agora, vai ter uma lua nova no seu ascendente, que na verdade pode ser na casa 12 ou na casa 1. Tem que ver como é que vai ser. Aliás, já dando a dica para vocês, né, vai ser bem no início de Gêmeos, essa alunação, em 2 graus de Gêmeos. Então, possivelmente vai ser na casa 12 para você, né? Que é uma casa de espiritualidade, inconsciente. Então, tudo que a gente conversar aqui, você joga aí para sua espiritualidade e para o seu inconsciente. Então agora a gente está inaugurando amanhã, né, já entrou o Sol, mas pela astrologia cabalística, eu sempre gosto de citar isso, né, que segue mais um calendário lunar, o mês, o signo entra mesmo, né, a força do signo entra mesmo quando temos a Lua Nova. Por quê? O Sol já entrou, então o Sol já está em Gêmeos, mas ele está sozinho em Gêmeos. Quando a Lua entrar e fizer a conjunção com ele, inaugura aí a força maior para aquele mês. E o que é Gêmeos, né? O que é esse signo de Gêmeos que está aqui, né, na minha cara? Que na verdade ele colocou uma mulher, né? Esse símbolo está meio estranho, era para ser o símbolo de Gêmeos mesmo, mas enfim, estou usando o filtro que está aqui no Instagram, só para fazer uma brincadeira aí de astrologia. Mas o que é Gêmeos? Gêmeos traz o arquétipo, né, dos gêmeos. Então é uma coisa muito interessante porque vocês já devem ter ouvido falar muito sobre comunicação, sobre inteligência, sobre, né, um monte de coisa que a gente fala aí sobre gêmeos, mas uma coisa mais profunda que a gente pode trazer aqui é que Gêmeos traz aquele mito, né, daquela que são dois, né, são dois. Um gêmeo, né, um irmão, ele é terreno, né, ele é mortal, e o outro irmão, ele é um deus, ele é imortal. Né? Tem aí aquela lenda de Castor e Pólux, né, tem várias lendas de gêmeos que a gente tem aqui, né, pelas mitologias, e sempre traz esse tema de um gêmeo que é terreno, né, que está aqui na matéria, que é mortal, e de outro gêmeo que é imortal, que é um deus, que é um semideus, enfim, que está lá no mundo dos deuses. Então todos nós temos isso dentro da gente. Né? Gêmeos trabalha muito a dualidade. A dualidade. Então, uma das especialidades de Gêmeos é trabalhar a dualidade, assim como Peixes. Né? Peixes também trabalha muito a dualidade, mas de uma forma diferente, porque Gêmeos trabalha muito a dualidade mental. Então, a primeira coisa que eu trago para vocês aí, por todo mundo provavelmente vive muito bem a sua realidade terrena. Né? Você reconhece que você é um ser mortal, que está aqui nessa terra, e que tem esse corpo de carne e osso, essa coisa mais que você consegue pegar. Isso significa, né, o nosso gêmeo terreno. Mas vocês estão reconhecendo, honrando, trabalhando o gêmeo celeste, ou seja, a sua parte divina, a parte divina que tem dentro de você, que é uma parte assim, que é aquela parte que não tem limites. Ontem falamos na aula do curso de cristais sobre o nosso potencial, né, que a lei do mentalismo traz. Assim como o universo inteiro é uma criação da mente do todo, como diz no Kybalion, né, a nossa vida é uma criação da nossa mente. Só que a nossa mente divina, né? Então, assim, se você acessar a sua mente divina, você começa a virar um co-criador. Então, Gêmeos traz isso muito interessante porque ele oscila nessas polaridades. Então, tem aquele gêmeo terreno, aquele que está ligado mais à matéria, e tem aquele gêmeo que está ligado mais ao lado espiritual, ao lado mais divino, né? E é interessante que na lenda eles não conseguiam se separar. Então, quando o gêmeo mortal morreu, o outro gêmeo que era imortal ficou muito triste, aí ele negociou com Zeus,
e eles conseguiram ir revezando, né? Então um ficava vivo, se não me engano, era 6 meses, e aí morria, ia lá para a estrela, depois o outro vinha e ficava vivo 6 meses, depois morria e ia para a estrela, eles ficavam meio que revezando, né? Era alguma coisa assim. Então é aquela coisa, eles estão sempre juntos, essa parte não tem como a gente se separar. Né? Essa parte divina está sempre com a gente, e se a gente ouvir ela, ela vai realmente trazer muitos benefícios. Então, estou trazendo uma coisa um pouco diferente, né, do Gêmeos, para a gente lembrar dessa parte divina. Gêmeos vai falar muito também sobre a questão da comunicação. Para mim foi difícil aceitar o que é a parte divina. Né? Então, medite um pouco mais, aceite, porque ela existe. Né? Temos aí que estou na Terra. Então, mas a gente está, não tem jeito. Os dois gêmeos eles têm que trabalhar, a gente tem o corpo terreno e a gente tem o corpo espiritual, e os dois têm que estar atuando aqui. Então, outra coisa, né, eu ajudei muito, gratidão, fico muito feliz e quero ajudar cada vez mais, né, quero trazer bastante coisas aí para você. Estou exercendo minha cabeça do dragão em gêmeos, né, que eu não estou acostumado com ela, porque a cabeça do dragão a gente tem que ir até ela, é mais desafiador, né, a gente vive na cauda e tem que ir para a cabeça do dragão. Mas eu fui, né? Eu fui e estou vivendo aí essa cabeça do dragão. Mesmo isso aqui é desafiador para mim, né? Porque eu sou muito quieto, sou muito introvertido, gosto de ficar na minha. Mas hoje eu abro a live e começo a falar, até cansa a voz, mas é eu vivendo esse lado dos gêmeos. Depois eu termino a live e vou me recolher, né? Vou para o mundo da introversão, da introspecção, que é o meu mundo natural, né? Mas eu estou vivendo. Então vocês também fiquem a dica, quem tem a cabeça do dragão, olhe o signo que é a sua cabeça do dragão. Saiba que é um desafio, né? Mas é que é para lá que você tem que ir para fazer a correção da alma, para fazer o Tikkun. Então o Gêmeos ele vai falar muito sobre comunicação também, que é um tema importantíssimo. Né? Ontem a gente começou o curso de cristais e eu fiz ali um exercício, né? Que é o exercício que os nativo-americanos eles dominavam muito, né? E é uma grande lição para a nossa vida de hoje, que é o bastão que fala. Né? O que é esse bastão que fala? É realmente assim, o povo antigo, eles tinham, né, essa tradição de sentar em roda, né, sentar geralmente na presença do fogo. O fogo representa a divindade, representa o divino. Né? Para o hinduísmo, para a Ayurveda, é o Agni, Deus Fogo. Aliás, esse Agni, Deus Fogo, está dentro da gente. E se esse Agni, Deus Fogo, estiver meio apagado, meio fraco, é um problema. Inclusive, eu até falei ontem também que Luciana, chegando aí, seja bem-vinda. Se você tem um Agni fraco, você pode se alimentar e você não vai absorver aqueles alimentos, aqueles nutrientes. O Agni é importantíssimo, esse Deus Fogo, esse Agni, para poder fazer a digestão dos seus alimentos. Acho que a minha cabeça do dragão é Gêmeos. Então você tem que ir para algo parecido comigo. Você é leão, né? Tenho medo de ser leão. Você tem que aparecer, você tinha que estar fazendo live aí também. Né? Eu lembro que pelo seu mapa você tem que realmente aparecer, brilhar, se permitir brilhar. Então começa a pensar como é que você vai fazer. Aproveita para plantar nessa lua nova, que vai ser uma lua nova de Gêmeos, para poder ir nessa direção, né? Aliás, veja, né, onde que vai cair. Eu não sei se a sua cabeça do dragão é no início de Gêmeos, porque se for, ela vai ser tocada diretamente por essa lua nova. Né? Vai ser realmente tocada ali, ou vai ser tocada pelo eclipse de lua cheia, que vai ser mais ou menos no meio ali dos signos, né, do signo de Gêmeos e Sagitário. Então, esse arquétipo da comunicação, o pau falante, né, o bastão que fala, não riem desse nome, porque tem livro que coloca como pau falante, mas põe aí bastão que fala para ninguém ficar zoando. O bastão que fala, ele tinha essa representação de ter uma escuta verdadeira, né, uma escuta empática, uma escuta real, e a pessoa também honrava a palavra dela. Eu já fiz lives aqui lá no passado, o Roberto tá rindo aí, mas é isso aí, né? Tem livro que fala pau falante, e aí o pessoal dá risada, né? Então, essa coisa de honrar a palavra está muito no livro Os 4 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. O primeiro compromisso é seja impecável com a palavra. Eu já fiz lives aqui sobre esse livro, está lá atrás, né, que eu fiz lá já faz um tempo. Depois eu posso até fazer de novo, dar uma atualizada, enfim. Se vocês gostarem do tema, comentem aí para saber se vale a pena. Mas o primeiro compromisso é seja impecável com a palavra. Então, aquele que segura o bastão, eu vou simular esse bastão como a turmalina negra. Então, imagina que estamos em roda, né? No momento da live eu estou com o bastão que fala, né? Eu estou falando. No Zoom, que a gente estava ontem, a gente fez um bastão que fala virtual. Então eu tenho o bastão e eu passei para uma pessoa. Agora você está com o bastão, você fala. E ela vai passando para outras pessoas. Então o conceito do bastão que fala é bem interessante, ele traz muito a sabedoria de Gêmeos para dominar a comunicação, que é a seguinte: quando você estiver falando, honre a palavra. Então assim, saiba falar palavras verdadeiras, palavras bonitas, tenha cuidado, porque sabe que a palavra, a mesma palavra que cura, ela amaldiçoa,
né? Ela traz grandes problemas. Então, use sabedoria, né, para poder colocar as palavras, né, que sejam palavras boas, né, que engrandeçam, e não palavras que vão trazer briga, confusão, porque, aliás, estamos aí numa influência de Eris muito forte. Eris, que é a deusa da discórdia, né, a Lua em Ares passou por ela, criou aí uma coisa, e a gente vê, né? Nosso mundo hoje está assim, você coloca um post no Facebook, no Instagram, o pessoal vem criticando, vem brigando, então é uma coisa que a palavra ela está criando discórdia, né? As pessoas não estão tendo um acordo. A gente vê pelo nosso país, a gente vê pelo mundo, a gente vê pelas relações de um a um. Então é importante lembrar disso, honrar a palavra, quando você está com o bastão que fala, quando você estiver falando, e quando o outro estiver falando, que ele está com o bastão que fala, ouvir de verdade, né? Aquela escuta empática, aquela escuta verdadeira. Isso é um desafio, por quê? Porque eu não sei, quem aqui medita, né? Vocês já meditam? Vocês têm esse hábito de meditar todos os dias? Aliás, quem está no curso já vai ser uma das tarefas, né? Eu espero que todo mundo medite, mas que comece a meditar mais e com os cristais, que eu vou dar várias dicas para meditar com os cristais. Mas se você já medita, você vai ter um treinamento para isso. Mas se você não medita, isso é desafiador, porque a pessoa está falando, ela está falando, blá, 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 e você está em outro mundo, você está viajando com os pensamentos, está ali, enfim, em outro plano, e não está ouvindo verdadeiramente. Ou de repente a pessoa começou a falar, eu vi uma live hoje, né, que eu fiquei assim, falei, meu Deus, que live que ficou terrível, me incomodou, né, porque era uma live dupla, então assim, tinha uma pessoa convidada e a pessoa não deixava a outra pessoa falar. Então a pessoa começava a falar e aí ela ia lá e interrompia. Aí eu comecei a me incomodar, eu falei, meu, que coisa, né? Tá meio estranho isso aqui. E aí eu falei, não fui só eu, porque quando eu fui olhar os comentários, todo mundo estava reclamando disso, né? Que a pessoa não deixava o outro falar, ela interrompia. Então isso é uma coisa muito importante, essa questão de você passar o bastão que fala para outra pessoa. Quando a outra pessoa estiver falando, ouça de verdade, né? Ouça aquilo que ela tem para falar e saiba que muitas vezes só o fato dela falar alguma coisa, dela colocar para fora, já está ajudando muito ela. Às vezes você não precisa nem falar nada, você não precisa nem responder nada, você não precisa dar alguma dica, alguma indicação, porque só o fato dela ter falado e você ter emprestado o seu ouvido ali para ouvir, você já deu uma cura para ela, você já ajudou muito ela. Por isso que hoje, cada vez mais, muitas pessoas precisam de terapia, porque é um dos poucos lugares que ela é realmente ouvida, que ela pode falar, 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 e vai ter alguém ali que deveria, né, estar ouvindo e sem julgamento. Né? Está ouvindo aquilo que a pessoa está falando, está honrando a palavra dela. Então vamos lembrar, nessa Lua Nova em Gêmeos, de honrar as comunicações. Honrar as comunicações. Ter uma comunicação verdadeira, empática e, de preferência, crie harmonia, não crie desarmonia. Né? Vamos pegar e usar a energia de Eris. Eris, para quem não sabe, era a deusa da discórdia, né? E tem todo um mito dela. Depois eu posso fazer uma live só sobre Eris para poder, né, explorar um pouquinho mais. Mas Eris está em Ares, né, que é o signo que ela fica mais tempo, e ela traz a discórdia, ela traz a briga, ela traz a confusão. Então, mais um lado positivo, ela pode ser aquela que traz a rebeldia, uma rebeldia para você questionar, para você não aceitar algo como verdadeiro que foi empurrado de repente para você. Então, Eris, no positivo, ela traz o questionamento. Você perguntar, será? Será que é assim? E se for de outro jeito? Né? Não simplesmente sair aceitando. Mas Eris no negativo é aquela que cria de briga, cria discórdia. Só para vocês terem uma ideia, Eris, se eu não me engano, ela foi aquela que causou a Guerra de Troia. Né? Ela foi a causadora da Guerra de Troia porque ela não foi convidada para uma festa, um jantar, enfim. Eu vou contar bem por cima, né? Que eu vou contar o que eu lembro. Mas ela não foi convidada para uma festa justamente porque ela causava confusão, então ninguém quis convidar ela. É muito parecido com o filme da Malévola. O filme da Malévola tem algo meio parecido também. E, aliás, acho que eles pegaram desse mito, né? Provavelmente eles puxaram muita coisa desse mito para criar a Malévola. E aí Eris chegou, né, puta da vida, porque não convidaram ela. E aí ela falou, então beleza, então eu vou causar uma discórdia. E aí ela disse que jogou uma maçã, era uma maçã de ouro, escrito para a mais bela. E ela jogou bem no meio ali onde estava Hera, onde estava Afrodite e onde estava Atena. Estavam as três deusas e ela jogou ali para a mais bela. Aí pronto, as três começaram a falar, não, é para mim, é para mim, é para mim. As três começaram a brigar, a discutir. E aí foram lá para Zeus, para quem quer a maçã. Zeus falou, opa, comigo não. Ele sabia, né, que se ele escolhesse uma, ele ia criar inimizade com as outras duas. E aí ele falou, não, eu não vou escolher não. Aí ele chamou Paris, né, que era um cara que estava ali, enfim, e falou para Paris escolher, ou seja, jogou a bucha para ele. E Paris, ele olhou e falou, putz, ferrou, né, porque ele estava ali diante de três deusas, se ele escolhesse uma, as outras duas iam ficar contra ele. Ele já sabia disso, né, não tinha jeito, mas aí ele pegou e cada uma delas ofereceu
um presente, né, dela. Então, se eu não me engano, ofereceu, se eu não me engano, era sabedoria, a Atena ofereceu a coisa dos guerreiros, mais ou menos isso, eu não lembro exatamente, depois eu posso levantar para trazer. Mas Atena não, Afrodite, ofereceu o amor da mulher mais bela. E aí a Paris escolheu o quê? O que vocês acham que ele escolheu? O presente de Afrodite. Então ele escolheu Afrodite como a mulher mais bela, né? E recebeu ali o amor, se eu não me engano, era Helena de Troia. Só que Helena era, né, esposa, ela era prometida, enfim, não sei o nome do cara lá, e aí causou toda essa guerra. Então, assim, a Eris, ela traz a discórdia, ela traz aquilo, né, de fazer as pessoas brigarem, de fazer as pessoas ficarem meio que uma contra as outras. Então a gente tem que tomar cuidado com esse lado negativo, mas o lado positivo para questionar, para de repente não aceitar tudo que é empurrado para a gente, para poder usar a cabeça e pensar. Aliás, Ares é a cabeça. Ares rege a cabeça. Se você tem muita dor de cabeça, você tem problema com Ares. Né? Fica a dica aí também. Então temos a Lua Nova em Gêmeos, e já falamos sobre isso. Gêmeos também fala sobre estudos. É um signo de inteligência, de estudos e de curiosidade. Aliás, eu estava falando, acho que a Tati está aí ainda, não sei se ela está, mas ela falou, e como segura a curiosidade de Gêmeos, se eu não me engano, ela é de Gêmeos, né? E isso é uma das bênçãos de Gêmeos, que é a curiosidade. Por isso que Gêmeos é um signo também associado à criança, também associado, geralmente pessoas de Gêmeos ou com Gêmeos forte no mapa são aquelas que não envelhecem, né? Você olha para aquela pessoa, ela está sempre jovem e fala, porra, a pessoa não envelhece, dorme no formol, ou alguma coisa assim. Você vai ver, ela tem coisas em Gêmeos. E por que ela não envelhece? Porque a cabeça não envelhece. Né? Isso é uma coisa muito importante. Lembrem, a Luciana está aqui, lembrem da lei do mentalismo. A sua mente cria tudo. Então a mente que começa a ficar velha, a mente que começa a perder a questão da vida, da curiosidade, da alegria, Gêmeos fala muito da alegria também, o corpo vai envelhecer, obviamente. Né? Então, lembre-se disso, ative aí a curiosidade, ative a alegria, ative o lado criança de Gêmeos, esteja sempre aprendendo. Então, Gêmeos vai ativar também o quê? A curiosidade. Curiosidade pelos estudos. Como eu falei, Gêmeos é um signo de inteligência, é um signo regido por Mercúrio. Quem é Mercúrio, que a gente viu ontem na aula, né? Mercúrio é o próprio mago, né? Vocês podem ver aqui que o arquétipo do mago, ele é o Mercúrio, né? É o deus Hermès, inclusive, e nesse tarô aqui, que é o tarô de Thoth, né? O tarô do Aleister Crowley, tem até o símbolo do Mercúrio aqui. E o Mercúrio, ele é um mago, é aquele que cria com a mente. Então, o Gêmeos, ele traz também esse arquétipo de Mercúrio, do mago, daquele que cria, daquele que tem inteligência e daquele que viaja para todos os planos. Por isso que Gêmeos também, ele é um signo que pessoas de Gêmeos devem estar desesperadas nessa quarentena porque eles gostam de movimento, né? Eles gostam de estar indo para lá e para cá, de estar se movimentando, de ter uma liberdade, é um signo de ar, um signo de ar mutável. O ar, ele não quer ficar preso, né? Se você tem, por exemplo, um ar comprimido, a hora que você tira uma tampa, o ar vai embora. Ele, simplesmente ele não quer ficar preso em algum lugar. Esse é o signo de Gêmeos, né? E todos os outros signos de ar também têm esse arquétipo. Eles gostam de liberdade e de movimento. Então, essa liberdade, esse movimento pode ser também mental. Por mais que te prendam, por mais que te coloquem, inclusive, tem várias histórias disso, né? Uma delas, se não me engano, é o Nelson Mandela, que a pessoa joga ele na prisão, ele fica ali preso, e ele continua vivendo, continua trabalhando, porque ele fala, vocês podem prender meu corpo, mas não podem prender minha mente. Né? A sua mente pode estar viajando. E aí a dica para todo mundo que está na quarentena, aproveite esse momento para viajar com a sua mente, estude, busque conhecimento, busque melhorar, busque se melhorar, porque hoje está muito fácil. O Gêmeos, Aquário principalmente, né? Aquário está participando dessa alunação, traz aí a questão da internet para a gente. Então hoje está tudo muito mais acessível, mesmo sem sair de casa. Você pode estudar muito. Deixa eu ver o que a Luciana colocou. Eu tenho Saturno em Gêmeos, que é minha lua, mas meu filho tem Marte em Gêmeos, que é o ascendente dele. Tadinho, e ainda é Aquário. Então, é aquela coisa, vocês têm um mapa de sinastria muito forte, muito kármico, inclusive um com o outro. Um tem muito o que aprender com o outro. Né? Os planetas se tocam ali. Boa noite, querida. Será Capitu, provavelmente. Seja bem-vinda. Tá com pena dele? Olha o mapa dele, né? Você já está aprendendo a ler mapa, você já está olhando, né? Como é que olha o mapa astral. Veja onde ele tem, deixa eu pegar aqui, 2 graus de Gêmeos. Onde é 2 graus de Gêmeos, onde vai acontecer essa alunação. E você hoje, né, com esse conhecimento, pode ajudar ele a aproveitar melhor isso. Se bem que ele é novinho, né? Mas você pode ajudar ele de uma forma ou de outra. A Laís é Aquário também com ascendente em Gêmeos, bastante elemento ar, né? Acho que eu lembro do seu mapa, inclusive, tem muito elemento ar, aquele elemento de expansão da mente, né? O ar representa a mente.
Quirón em Gêmeos retrógrado, então Quirón em Gêmeos, dependendo do grau, vai receber a visita da Lua Nova. Aliás, pessoas que têm Quirón em Gêmeos costumam ter que trabalhar muito a comunicação e costumam ser mestres na comunicação. Por quê? Porque onde a gente tem Quirón, que é uma ferida, que ele pode trazer um grande desafio naquela área, ele, se você aceitar o desafio, você ultrapassar o desafio, você vira um mestre, uma sabedoria naquela área. Tanto que Quirón é o arquétipo do sábio, é o arquétipo do professor, do curador. Então, o que ele vai fazer? Ele vai realmente dominar aquela área. Se você tem no grau 0, você vai realmente pegar essa alunação fortemente, porque ela vai acontecer no 2 graus de Gêmeos. Então essa alunação não vai ativar o seu Quirón. Já dou a dica que se tiver coisas mal resolvidas nesse Quirón, elas podem vir à tona. O Sol mesmo passou pelo meu Quirón e trouxe uma experiência quironiana aí para mim essa semana. Então fica a dica aí também, porque quando é uma alunação, uma lua cheia, ela já vai valer para o mês inteiro, inclusive, não vai valer só para o trânsito. Então vamos lá, vamos entrar na lua, vamos lembrar do mago. Então aproveita aí a criação mental, aproveita para estudar. E o que o Gêmeos faz? O Gêmeos ele é muito curioso. Então ele gosta de buscar muita informação. Por isso que ele tem um arquétipo do professor, ele tem um arquétipo do jornalista, ele tem um arquétipo daquele que está ali, sempre buscando e compartilhando uma informação. E aí o que acontece? O lado bom dos Gêmeos é a curiosidade, é você ter aquela curiosidade, sempre estar buscando, mas o lado que tem que ser ultrapassado de Gêmeos, porque aí a gente vai para o Sagitário, que é o se aprofundar num determinado conhecimento. Então até estou com um livro aqui para dar um exemplo. Esse livro é um exemplo bem geminiano, porque ele é um livro bem legal, ele é grandão, eu sempre mostro esse livro, e ele traz uma série de técnicas de cura. Técnicas de cura holística, traz cromoterapia, traz aromaterapia, traz ayurveda, traz, enfim, uma série de coisas. Mas ele não aprofunda, porque não tem nem como. Imagina que é um livro grande, mas mesmo ele sendo grande, ele traz muitos conhecimentos. Deixa eu ver se eu pego o índice aqui para mostrar para vocês. Então esse livro, olha, ele traz aqui, cura do campo áurico, cura pela imposição de mãos, cura esotérica, mente sutil, espírito sutil, meditação, cura dos antigos, cura pela respiração, alimentos, mundo natural, cura pelo som, cura pela cor, oráculos, enfim, ambiente energético. Ele traz muita coisa, é muito legal, só que ele não vai te aprofundar. Então, assim, isso aqui é tipicamente aquela coisa de Gêmeos que ele tem curiosidade para aprender muita coisa, para ter contato com muita coisa, mas depois ele tem que escolher algumas coisas para poder se aprofundar. Então, dando exemplo desse livro, eu estou terminando ele, inclusive, vocês podem ver que já está aqui no finalzinho, e de repente eu falo, gostei eu já sei aromaterapia, eu já estudei em outras partes, mas de repente eu falo, gostei de aromaterapia, li nesse livro, deu ali, tem umas 10, 15 páginas de aromaterapia, aí eu vou me aprofundar na aromaterapia, seja num livro mais especializado em aromaterapia, seja fazendo um curso, seja praticando aquilo. Ou seja, nesse momento, nesse mês que está em Gêmeos, é mais importante você capturar bastante coisa, você ter contato com muitas coisas. Mas depois lembre-se sempre de ir para a polaridade Sagitário, porque na lua cheia, a lua estará em Sagitário. Então vai ser aquela pergunta, o quanto que você está pegando coisa na superficialidade e o quanto você está intensificando o estudo daquilo. Então quando vier a lua cheia, vai ser o equilíbrio da polaridade de Gêmeos e Sagitário, que é o eixo do conhecimento. Aliás, na próxima aula falaremos da polaridade, obviamente eu vou citar a astrologia, porque ela é um grande exemplo das leis herméticas. Praticamente todas as leis herméticas estão aqui no mapa astral e na astrologia como um todo. Ou seja, se você entende leis herméticas, facilita muito a vida para você entender o mapa astral. Porque a lei da polaridade é justamente o eixo de cada signo, que é a mesma energia, mas cada um numa polaridade. Então vamos lá para o mapa em si, dica que eu dou, estudem, procurem estudos, procurem conteúdos que são interessantes, ativem a curiosidade, sejam curiosos, procurem o conhecimento e aproveitem que hoje a gente tem uma bênção que é muito, muito fácil ter contato com o conteúdo. Na verdade, hoje o complicado é a curadoria do conteúdo, porque o conteúdo é demais, temos aí uma overdose de informação e o desafio é filtrar o que é uma informação legal, o que não é. Mas uma coisa é certa, hoje está muito mais fácil. Antigamente, pensa que, por exemplo, uma pessoa nascia numa aldeia, ela nascia, enfim, numa cidade pequena, e ela vivia ali, com aquela realidade que tem ali. No máximo, alguma pessoa viajava para um outro país, trazia alguma coisa. Então era um mundo muito mais limitado, era um mundo muito mais realmente limitado àquela realidade. Hoje a gente tem um conhecimento
enorme, porque você tem internet que você pode ter contato com pessoa na Austrália, pessoa na China, pessoa na Índia, pessoa, enfim, em todo lugar, né? E o conhecimento é praticamente instantâneo na sua mão. Você tem um celular aí que você pode acessar o mundo inteiro. Então hoje está muito mais fácil você ter contato. Deixa eu ver, a Luciana colocou a Camila colocou, tem um Lua em Gêmeos, o fato de a Lua e Gêmeos pode me afetar de alguma forma? Então, se você tem a Lua em Gêmeos, você já vai sofrer um retorno lunar, né, que já é uma renovação aí do emocional, e a Lua cheia, a Lua nova pode pegar a sua Lua, dependendo do grau. A Lua nova vai ser no grau 2. Então, se sua Lua estiver nos graus mais para frente, não vai pegar exatamente ela, mas queira ou não, já está pegando o signo. Então é um ótimo momento para plantar questões emocionais da sua Lua, tem a ver com o passado e assim por diante. Eu já estou tendo tudo que eu vejo na minha frente, estou lendo, né? Isso aí é bem geminiano, porque você vai lendo, você vai lendo, você vai aprendendo e depois você vai filtrando aquilo que vale a pena você se aprofundar. A Yoga colocou, eu não sei escolher o que estudar, gosto de tanta coisa. Então, eu também gosto de muita coisa, mas a dica que eu dou é tenha um propósito, tenha um propósito de vida, né, aquilo que você quer, e estude tudo aquilo que te leve a esse propósito. Então eu tenho aqui 2 prateleiras de livro, fora os livros eletrônicos, e-books, Kindle, enfim, e eu estou sempre lendo um monte de coisa, mas tudo que eu estou estudando, de alguma forma, me levam para o meu propósito. Todas elas, todas elas. Então, e aí eu consigo realmente ir aproveitando tudo, né? Mas obviamente tem coisa que eu não consigo estudar e não tenho tanto interesse porque não vai me levar para o meu propósito. Né? Hoje mesmo eu falo, né? Antigamente eu estudava muito investimentos, empreendedorismo no sentido de mundo corporativo, livros de liderança e tal. Hoje já não faz muito sentido para mim, porque não está muito no meu propósito. Então esses livros eu já não leio tanto. Então pega isso, pega o seu propósito, pega a sua essência e vai ser mais fácil você escolher o que estudar. Vamos para o mapa, eu vou mostrar o mapa aqui para vocês rapidinho. Só para vocês darem uma olhadinha, né? Deixa eu fazer uma mudança aqui. Olha só, o mapinha cheio de estrelas, né, por causa do filtro. Mas vejam que esse é o mapa da alunação, Lua Nova, que vai acontecer amanhã, né, 22 de maio, 14h38. Se a gente considerar aqui, né, em São Paulo, essa alunação vai acontecer na casa 8, né, que também é uma grande transformação, mas não vamos focar nisso porque a live está indo para o mundo inteiro, né, então vamos focar mais nos aspectos mesmo. Então vejam Sol e Lua, obviamente, próximos um do outro. Temos aí uma quadratura com Marte, não tão forte, mas vamos falar sobre ela. Um trígono com Júpiter e principalmente o trígono com Saturno. Saturno está aparecendo bastante nessa alunação, vamos falar sobre ele. Temos aí um Mercúrio em conjunção com Vênus, né? Bem bacana isso, mas esses 2 caras estão numa quadratura forte com Netuno. Vocês podem ver aqui que está até pintadinho. Temos aí um Marte em sextil com Urano. Isso é astrologuês, mas vocês vão entender tudo, tá? A gente vai conversar sobre cada uma dessas coisas. E temos ali o Júpiter em conjunção com Plutão. Esses são os principais aspectos que eu estou pegando para vocês para a gente poder conversar. E obviamente vocês veem aí a quantidade de elemento ar que temos nessa alunação. Muito elemento ar. Elemento ar esse que, como eu falei, ele rege aí o pensamento, ele rege a parte da mente, dentro dos tipos psicológicos. Se a gente for falar nos tipos junguianos, né, nos tipos psicológicos do Jung, é o tipo pensamento, e o elemento ar tem muito a ver também com comunicação, tanto que essas pedrinhas que eu estou com elas aqui, que são associadas ao signo de Gêmeos, que tem ali no material do curso de cristais, são todas pedras que ajudam na comunicação. Né? Então, esse é um tema muito forte para esse mês. Né? Percebam como é que está a sua comunicação, seus estudos, a sua mente. Então vamos lá, já falamos sobre a Lua Nova no signo de Gêmeos, então inaugurar com força total esse arquétipo de Gêmeos, inteligência, estudos, comunicação, né? Considerar aí a sua questão, a sua parte divina, né? Honrar a sua parte divina ou a sua parte terrena, né? Saber ter um equilíbrio entre as duas, saber que temos sim um Deus interior, mas saber que estamos aqui na Terra, esse é um tema bem interessante para Gêmeos também. E aí os Gêmeos aqui, a primeira coisa, vamos falar do trígono com Saturno. Saturno está em Aquário, retrógrado. Saturno, uma palavra-chave dele é amadurecimento. Amadurecimento. Então, ele está ali pedindo para você rever questões da sua vida de amadurecimento, principalmente em relação ao conhecimento, porque é Aquário, com relação aos grupos. Então, nesse momento, perceba, os grupos que você está junto, que você caminha com eles, que você troca, eles te elevam ou eles te atrasam a vida. Né? Eles estão te ajudando de alguma forma ou eles estão te puxando para trás, eles estão te atrapalhando. Isso, galera, é muito, muito sério. É muito, muito sério. Tem um conceito, né, que veio aí do Napoleão Hill, aliás, tem um livro do Napoleão Hill
bem aqui na minha frente, a Lei do Triunfo, e que hoje muitos empreendedores de sucesso usam, né? Que é o conceito, talvez vocês já ouviram falar, do Mastermind. O que é o Mastermind? Basicamente, é um conjunto de pessoas, é um grupo de pessoas que se unem, né? O emoji foi sem querer, Arro. O Mastermind é um conjunto de pessoas que se unem com um objetivo e eles se ajudam. Mastermind seria mente mestra. Então significa que aquelas pessoas, vamos supor que seja um mastermind de 5 pessoas, 10 pessoas, 30 pessoas, enfim, seja a quantidade que for. Mas aquelas mentes juntas, elas vão criar uma mente muito, muito superior. Porque são pessoas que se ajudam, são pessoas que têm objetivos similares e que querem ir para aquele objetivo. Então uma vai ajudando a outra. Isso é o mastermind. Isso é um aquário positivo. Isso é um aquário que te traz estrutura. O Saturno que vai te trazer estrutura para que você cresça. Tanto que a galera paga uma grana para estar nesses grupos de mastermind aí, de empreendedores e tal, uma grana, grana mesmo. Né? Uma grana que não é pouca coisa não. Mas por quê? Porque aquilo impulsiona a vida da pessoa. Em contrapartida, a gente sabe muito bem, até pela parte energética, que se você está num grupo de pessoas que, ao contrário do mastermind, cria uma mente que te puxa para baixo. Eu vou dar um exemplo hoje. Né? Eu estava pedalando aqui em Mariporã, e aí eu pedalando no meio do mato, né? Vou explorando os lugares. Aí eu entrei numa estrada de terra, né, comecei a andar ali, e eu encontrei, né, duas pessoas ali num carro, e aí eu perguntei onde é que vai dar essa estrada, tá? Ele falou lá em Terra Preta. Ele falou, meu, mas você vai para lá? Eu falei, por quê? Você não tem medo não? Vai encontrar um doido aí na estrada? E eu olhei para ele assim e falei, eu já sou doido, né? Vou encontrar o doido para quê? Mas ali ele estava implantando um medo, né? Se eu tivesse esse medo, se eu comprasse aquela ideia, eu não ia pegar a estrada lindíssima, que eu coloquei inclusive fotos aqui para vocês no Instagram, estrada lindíssima, lindíssima, vi umas casas ali inclusive, enfim, né? Respirei bastante óleo essencial de pinho, né? Porque tinha vários pinheiros, depois eu vou postar até foto dos pinheiros, mas naquele momento ele queria me deixar, se eu ouvisse ele, eu não ia para a estrada, eu ia voltar. Eu ia dar meia volta e voltar porque eu ia ficar com medo de o que eu vou encontrar naquela estrada que realmente eu não conhecia, e quando eu encontrei alguém, essa pessoa me colocou o medo aí para eu não ir. Isso pode acontecer na sua vida em várias formas. Vamos supor que você quer abrir um negócio, você está nesse momento de quarentena, tá ali meio que, puta, o que eu vou fazer da vida? Aí você quer abrir um negócio, aí vem uma pessoa e fala, pô, você vai mesmo abrir um negócio nessa crise? Você não tem medo não? Você vai ficar sem dinheiro? Ou seja, é aquela pessoa que vai te colocar para baixo, não vai impulsionar você. Então esse momento é bem interessante para você olhar pessoas que estão ali nos grupos que você está, se esses grupos estão te colocando para frente. A mídia está fazendo isso, com certeza. É aquele medo que as pessoas ficam com muito, muito medo. E, enfim, se ela compra isso, lembre-se da lei do mentalismo. Tem gente que estava na aula de ontem, lei do mentalismo. Então esse Saturno está fazendo uma coisa positiva. Né? Primeiro, reveja os grupos que você está, reveja aquilo que você coloca na sua mente. Né? Aliás, os gêmeos, o aquário, tem muito isso, né? Perceba com o que você alimenta a sua mente, porque com o que você alimenta a sua mente, você ativa um mago, né, que é um mago criador, que é um mago que vai realmente criar a vida que você quer, ou se você colocar um combustível ruim na sua mente, esse mago ele não vai conseguir ir muito longe. Né? Vamos supor que um combustível ruim corte a asinha dos pés de Mercúrio, ou seja, a sua mente vai ficar limitada. Né? Então, procure alimentar sua mente com coisas que fortaleçam as asas para que você voe para todos os planos. É legal falar sobre arquétipos, né? Porque os símbolos eles vão falando com o inconsciente. Então, aquilo que você está alimentando sua mente, o que você está lendo, estudando, assistindo, está realmente te elevando ou está te colocando para baixo? Está cortando as suas asas, né, as asas do Mercúrio, ou está aumentando essas asas, fazendo você realmente voar mais? É uma dica bem forte. Temos aí também o trígono com Júpiter, ou seja, Júpiter é a fé. Pedra para o mago, então, eu vou trazer pedras para gêmeos, né? Mas que tem a ver com o mago também. Uma pedra muito boa para o mago é a que eu estou usando aqui, né? Esmeralda. Esmeralda porque é uma grande pedra de magia, né, que fala sobre fé. Aliás, o Júpiter, que está fazendo trígono com essa alunação, não é um trígono tão forte, né, porque ele está em Capricórnio, então é um signo de terra, não fala como o Saturno está falando, mas ele tem um contato ali. Então ele está trazendo a questão da fé, né? Trabalhe a sua fé. Cada vez mais no mundo estamos sendo testados aí contra a nossa fé. Então lembra também disso, aquilo que alimenta a sua mente, diminui a sua fé ou aumenta a sua fé. Escolha com sabedoria. E aí a gente tem a quadratura com Marte. A quadratura com Marte é aquela coisa que a gente tem que ter mais cuidado, né? Porque entra aquela questão do conflito. Aliás, vocês podem estar vendo aí muitos astrólogos falando, né, advertindo muita coisa de que essa quadratura seja ativadora aí de várias coisas que pode estar acontecendo. Principalmente a nível mundial, né, mas aí na vida de cada um vai acontecer de forma particular.
Então cuidado com a questão da raiva, da briga, de você de repente arrumar confusão, de você falar alguma coisa que gera confusão. Toma cuidado com isso. Já vou começar a dar a dica das pedras, né, que são as pedras que tem a ver com gêmeos. Uma delas que é muito boa utilizar, essa daqui, Ágata Blue Lace, ou Ágata Rendado Azul, porque ela é uma pedra que ela suaviza a comunicação. Ela deixa a comunicação mais suave, mais tranquila. Lembrem-se do bastão falante, né, do bastão que fala, que eu falei aqui no início da live, que é um conceito do xamanismo. E essa pedrinha, ela ajuda você a falar com mais suavidade, falar com mais flexibilidade e de repente começar a evitar esse conflito que pode ter aí com Sol e Marte. E lembrando que ela é uma pedrinha azul, né? Então ela é uma pedrinha que acalma, refresca, ela traz realmente um tranquilizante. Uma pedra muito legal, também conhecida como calcedônia. Né? Então é uma pedra bem forte, que tem até um arquétipo de grande mãe, é muito legal. Uma pedra que também traz muita calma. E aí a gente continua aqui, né? Essa quadratura com Marte também é bem interessante você usar uma outra pedra, que é uma pedra também de gêmeos, né? Que pode ajudar gêmeos, que é o quartzo azul, né? O aventurina azul. Porque ela é uma pedra bem calmante e também ajuda a falar com calma. Né? Você realmente ter essa calma para você falar, para você conversar, para você tratar com os outros. E voltando um pouco, né? Voltando um pouco atrás, quando eu falei de Saturno, os grupos certos, as pessoas que você anda, se elas te elevam, se elas te diminuem. Topázio, o topázio azul também é uma pedra de gêmeos. E o topázio azul, ele tem aquele conceito, né, de atrair almas afins, né, pessoas que têm a mesma vibração, pessoas que, como vocês que estão aqui assistindo minha live, têm a mesma vibração, então a gente pode aí estar trocando de uma forma benéfica. Então o topázio azul, para quem tiver, né, é uma pedra, inclusive, que é uma pedra usada aí para relacionamento, né, também está ligada à Libra, para você poder atrair uma alma gêmea, assim por diante, mas ela também vai falar de atrair os grupos, né, os grupos certos para você. Aquelas pessoas que têm realmente a ver com a sua energia. Aí a gente vai para o conceito da conjunção que tem aqui, ó, Mercúrio com Vênus retrógrada. Então, novamente, relacionamentos. Rever relacionamentos. Né? Ver como é que são os relacionamentos e principalmente comunicação em relacionamentos. Aliás, acho que a Sullivan está aqui na live ainda, ela fez um curso aí no fim de semana, teve gente que estava aqui que participou, inclusive, trazendo esse tema, né, de melhorar a comunicação no relacionamento dentro de casa, né, porque hoje é um grande problema aí para a galera, né, que está em quarentena, estão brigando um com o outro, estão em conflito, estão ali, até barbaridades acontecendo, infelizmente. Então esse momento, essa lua nova, que a lua nova ela vai marcar o mês inteiro, ou seja, isso acontece amanhã e marca energia para o mês inteiro. Então reveja sua comunicação, lembra do bastão que fala, lembra aí de buscar o conhecimento. Então acho que vão ter outras turmas aí, se eu não me engano é Conversando em Casa, né, alguma coisa assim o nome do curso, mas está aqui o usuário dela, sigam aí, vocês vão poder receber, né, as novas turmas para poder participar. Porque está no momento aí de rever isso. E lembra que essa conjunção que está forte de Mercúrio com Vênus, comunicação e relacionamento, está numa quadratura bem forte também com Netuno. Então qual que é o problema disso, né? Ilusões. Então sabe quando aquela coisa fica meio nebulosa, você não consegue se comunicar com a pessoa, parece que um não entende o outro? Isso pode acontecer. Mas isso é para quê? Para você poder ir além. Então isso é uma coisa muito interessante também, eu falei sobre isso no áudio que eu mandei para o Telegram, mas eu tenho mais para falar, né? Por isso que eu falei, a live ia ser um complemento também do áudio. Aqui a gente tem essa quadratura forte de Mercúrio e Vênus com Netuno, que traz a nebulosidade. Mas, se você trabalhar sua consciência, sua vontade, realmente ativar uma vontade superior, você se eleva à neblina, que seria a de Netuno, que traz aquela nebulosidade, que traz aquela coisa que você não enxerga, você não consegue enxergar a real. E aí eu dou outro exemplo que aqui em Mariporã acontece muito, né? Porque tem um pico do olho d'água aqui em Mariporã, algumas pessoas podem conhecer, e direto, né? Quando eu acordo de manhã agora no inverno, no outono, enfim, tá aquela neblina na cidade, e aí você começa a subir a montanha, tá tudo clarinho, né? Então a neblina está aqui embaixo, onde você não enxerga, tá aquela coisa mais nebulosa, tudo, mas lá em cima tá aquele solzão brilhando. Ou seja, nesse mês procure se elevar, né? Procure se elevar. Então se você começar a discutir com alguém, começar a ter alguma indisposição com alguém, lembre-se de procurar elevar sua vibração para que você enxergue melhor o que está acontecendo. E, obviamente, busque conhecimento para te ajudar nisso. Né? Hoje tem, como eu falei,
muito facilmente temos conhecimento aí através do seu celular que vem de forma gratuita, inclusive, né? Algumas com um custo mais baixo, enfim, mas temos aí acessível para todo mundo, para você poder melhorar a comunicação e melhorar aí o relacionamento com todo mundo. Temos o que aqui também, já falamos de Mercúrio e Vênus em conjunção forte com Netuno, que aliás, esse é um tema que pode te forçar a ser criativo, né? Pode trazer uma questão de criatividade para vocês. Então, assim, para mim também, né? Eu estou me fazendo bastante isso. Então, agora começou o curso de cristais, amanhã calhou, olha que lindo, né? Com sincronicidade do universo. Eu vou mandar a atividade para vocês e vai ser bem no dia da lua nova, ou seja, essa atividade vai ser reforçada pela lua nova. Uma atividade que é para o início do curso até o final do curso, para vocês poderem fazer. E vai estar nessa energia de lua nova, vai ser muito lindo. De manhã, né, logo de manhã eu vou mandar para vocês o que vocês vão fazer para esse curso, né? Minha tia está assistindo, a Mirama Cristais e Tarô, Terezinha Sabarro, seja bem-vinda, Terezinha. Né? Estamos falando sobre todos eles aqui e principalmente o mapa astral da alunação. Eu tenho que correr porque o coisa vai me bloquear daqui a pouco, né? O Instagram ele derruba a live. Marte em sexto com Urano, também bem forte. Marte em Peixes, criatividade. Inclusive eu fiz uma live falando sobre isso, né? E depois eu fiz uma live com a Sullivan, então tem duas lives falando sobre essa questão do Marte em Peixes, né? Que está ali por um tempo, agora fica cerca de 2 meses, se eu não me engano. Então ele está trazendo muita questão da criatividade e agora, num sextil com Urano, né, mais forte ainda. Então tenha ousadia. Aliás, tem uma frase do Goethe, não sei se fala Goethe, mas é Goethe, né? Goethe, em alemão, desculpem meu alemão que não é muito bom, mas eu acho que fala Goethe, e que ele diz assim, né, que seja qual for o seu sonho, também não sei exatamente a frase, depois eu posto ela aqui para a gente poder complementar a live, mas ele fala que coragem e ousadia traz a magia. Então tome ações, pegue aquele seu sonho e coloque em prática. Né? Comece a materializar ele, porque Urano pode estar trazendo muita inspiração, muita intuição e coragem para agir, para se libertar, enfim, para sair de alguma situação que você esteja. Então é algo muito benéfico esse sextil de Marte em Peixes com Urano em Touro. Lembrando que Peixes é o sonho, é o lado mais energético, e Touro é a matéria, é a realidade. É você realizar aqui. O que mais que a gente tem? O Júpiter, né, em conjunção com Plutão, é um momento, a humanidade inteira está passando por isso, né? Um momento, fala-se Goethe. Então é isso aí, Goethe. É aquela coisa, é um alemão, né? Goethe. Mas todo mundo, se você ler, você vai ver Goethe, né? Então, conjunção de Júpiter com Plutão, que está forte ainda e está aí valendo para a humanidade inteira nesse momento. Renovar a sua fé. Né? Plutão é o senhor das profundezas, é o que está lá no inconsciente. Aliás, onde você tem Plutão no mapa, é onde você tem uma força praticamente infinita. Né? Uma força imensa que está ali, como se fosse uma usina nuclear, né? Que tem a ver com o plutônio, enfim, e que está ali no fundo ali do seu inconsciente e que você pode acessar nas horas que você mais precisa. Então muita gente acaba descobrindo uma força que ela não sabia que ela tinha em situações de estresse, de perigo, enfim. Quem nunca viu, né? Aquelas mães que de repente teve um acidente, ela levanta o carro para tirar o filho, enfim. Ou uma pessoa que está passando por uma situação terrível financeira e ela consegue, né, se elevar nessa situação, vencer a situação. Então Plutão ele traz muito essa força e Júpiter é a nossa fé. Né? Então, esses dois em conjunção em Capricórnio é um momento muito interessante para todo mundo renovar sua fé, todo mundo acessar no seu inconsciente profundo aquela força, né? Aquela força para poder ultrapassar esse momento, porque esse momento não está fácil para ninguém, para ninguém. Algumas pessoas estão sendo afetadas mais fortemente, outras menos, mas uma coisa é certa também, né? Que eu até ouvi hoje, eu estava falando no podcast que eu enviei para o Telegram, falando sobre isso, que eu estava ouvindo um programa, né, que falava sobre dor de cabeça e tal. E aí ela fala sobre essa questão dos problemas que vai ter depois da pandemia, porque ela está falando sobre dor de cabeça e que muito da dor de cabeça, obviamente, vem pelo estresse, vem pelo medo, vem por essas coisas que estão acontecendo e que eles já estão prevendo, né, o pessoal da medicina e tal, que 3 anos para frente, né, do que está acontecendo agora, vai ter um monte de sequelas, um monte de, enfim, efeitos colaterais do que está acontecendo agora. Mas, é o que eu digo, você não precisa simplesmente estar na inconsciência. Age agora. Renove a sua fé, acesse essa força para que você não seja uma das pessoas que daqui a 1 ano, 2 anos vai ter que estar procurando um neurologista para estar tratando dor de cabeça por conta do estresse que está todo mundo passando agora. Então procura nesse momento renovar sua fé e essa alunação vai permitir que você faça isso o mês inteiro. Mas como que você vai fazer? Como que você acessa Plutão? Plutão é o cara do inconsciente profundo. Você tem que mergulhar, né? Não tem jeito.
não pode ter medo. Né? Plutão ele realmente está no mundo das sombras, ele está ali no mundo do Hades, né? E o benefício hoje, né, que a gente tem é que o cara que podia ir para o Hades, ir para o Olimpo, para todo lugar, era justamente Mercúrio, era justamente o deus Hermes, que é o regente de Gêmeos. E nessa alunação a gente tem nada menos do que 4 planetas em Gêmeos, porque Sol, Lua, Mercúrio e Vênus, e mais a cabeça do dragão. Então temos uma força bem grande, né, desse arquétipo de Mercúrio, de Hermes, aquele que vai para todos os planos, ou seja, aquele que pode sim com as asinhas dele, se ele tiver asa, se ele não tiver asa, ele não vai. Lembra de você se alimentar com algo que crie suas asas e não que corte elas. Se você tiver asas, você vai lá para o mundo do Hades, você encontra com o Hades ali, com Plutão, troca uma ideia com ele e volta com toda aquela força. Né? E vai ter uma ajudinha de Zeus, que é Júpiter, que vai estar ali. Por que eu estou falando esses nomes? Porque já dou a dica para todo mundo aí que quer estudar astrologia. Se você quer estudar astrologia, estude mitologia junto. Porque todos os planetas são nomes de deuses. E esses deuses têm uma história, que são os arquétipos, que tem esse conhecimento todo. Então fica muito mais rico, né, uma leitura do que simplesmente você decorar algumas palavras-chave de Júpiter, palavra-chave de Plutão e palavra-chave de Gêmeos, assim por diante. Você começa a ver que tem toda uma história, um arquétipo, um mito, né, que está ali, que está no inconsciente humano, que está no inconsciente coletivo e que vai ajudar você a ler o mapa inteiro. Então olha que interessante, isso me veio agora, né? Reino de Plutão, lá embaixo, lá no Hades, que é o inconsciente, mas o Mercúrio, que é um cara que está fortíssimo nessa alunação, ele tinha permissão de ir, ele podia, ele viajava por todos os planos. Aliás, ficando a dica, né? Esse é o arquétipo do xamã também. O xamã, que em breve eu vou abrir o curso de xamanismo online, né? O xamã é aquele que também viaja por todos os planos. Né? Ele vai para os planos inferiores, ele vai para os planos superiores e ele viaja aqui em todo o plano intermediário. Então você também tem um arquétipo do xamã dentro de você, o arquétipo do curador. Então acesse ele. Né? Como que você acessa? Pela meditação, por rituais, né? Por transes, por sonhos, tem várias formas de acessar, mas você tem que realmente tomar uma atitude, né? Querer fazer isso. Primeira coisa é querer. Tem gente que não quer, tem gente que não quer ter contato com isso. Uma pedrinha, né, que é bem interessante, que não é tão comum aí as pessoas terem, que estão associadas aí a Gêmeos também, né, e principalmente a coisa da magia, além da esmeralda, como eu falei, a safira azul, que está aqui comigo. A safira azul é uma pedra muito ligada à magia, né, muito conhecida como pedra de bruxos também. Né. Ela é uma pedra que muita gente deve conhecer a gema dela, que é uma pedra linda, né, azul, brilhante e tudo. Mas, se você comprar uma safira, você pode comprar uma safira bruta, como eu comprei, que na verdade ela é um corindon. Né? A família dela é corindon, que é a mesma família do rubi. Só que o rubi é um corindon vermelho e a safira é um corindon azul. Então é da mesma família. E é uma pedra muito ligada à magia, então você pode pegar essa pedra e trabalhar o arquétipo de Hermes, de Mercúrio, do mago dentro de você, para que você crie a sua realidade, para que você viaje também por outros planos. Aliás, dentro das tradições xamânicas, os cristais sempre ajudaram os xamãs a viajarem por outros planos, sejam trazendo força e proteção, como um animal de poder, seja facilitando, né, o transe, ou seja, né, como eu posso dizer, ancorando ele, é o que eu falei também na live de ontem. Né? A hematita é uma pedra de ancoramento. Então você às vezes sai viajar, tomou um rapé, e a pessoa toma um rapé e vai embora com o rapé, e não quer voltar e fica ali meio, né, grogue por um bom tempo. Mas se você tiver com uma hematita, ela te lembra, né, que você está conectado à Terra ainda e você precisa voltar. É como se fosse uma âncora mesmo, para que você vá viajar pelos planos, mas que tenha uma ligação com a Terra ainda, facilitando a sua volta para cá. Temos também mais 2 pedrinhas. Turmalina azul, que na verdade essa minha é uma turmalina neon, né, que também é ligada a Gêmeos e que ajuda na comunicação. Principalmente limpar a comunicação, fazer a comunicação fluir, as pessoas que têm esse chakra meio bloqueado, né, que não conseguem falar. Todas as turmalinas são pedras de movimento, de fluxo, de limpeza. Então uma turmalina azul ajuda a limpar o chakra Vishuddha, né, o chakra da comunicação, o chakra laríngeo. Então se você tem alguma questão aí também de bloqueios na comunicação, a turmalina azul nesse mês pode ser bem interessante, porque estamos aí na força de Gêmeos e pode se ativar esse poder da comunicação. Por fim, de pedrinhas, olho de falcão. O olho de falcão, que é esse daqui, tudo azul, tudo azul. E o olho de falcão é um azul bem escuro. E o olho de falcão é uma pedra que ajuda a simplificar as coisas. Então, lembra, se você tem inteligência, né, Gêmeos é um signo de inteligência. Aliás, Gêmeos, né, essa carta aqui do Marselha, né, ela é muito conhecida como também o prestidigitador, né?
que seria o embuste, né, que é aquele que consegue enganar os outros. Por quê? Porque Gêmeos é muito inteligente, é muita esperteza. Né? Por isso que ele também não leve a mal quem é de Gêmeos, porque esse é o arquétipo do signo, né? Aí cada um usa como vai usar, mas ele também é o deus da mentira, dos ladrões, né? Das encruzilhadas. Esse é Mercúrio. Ele tem toda essa. Ele é o deus da magia, e ele também é o deus aí que pode mentir, que é muito esperto. Para quem sabe um pouco da história de Mercúrio, né? O Hermès, na verdade, né? Que o Hermès grego, ele já nasceu roubando as vacas do irmão, ele já pegou e pintou as vacas para ele não enxergar, enfim, ele bebê, ele já nasceu causando. E realmente enganando a galera e conseguindo as coisas que ele queria. Por quê? Pela inteligência. Então, o olho de falcão é aquela pedra que ajuda você a simplificar as coisas. Por quê? Porque é como se ela ativasse a sua inteligência para que você resolva aquilo. E ela também é conhecida como pedra do vendedor. Né? Porque, obviamente, ela é uma pedra que ajuda você a convencer pessoas. Lembre-se disso, né? Cuidado, não use o arquétipo de Mercúrio, de Hermès, no lado negativo. Use no lado positivo. Então, só queira convencer alguma coisa, convencer alguém de alguma coisa se você realmente acredita naquilo. Não queira convencer ela porque você quer passar a perna nela ou quer, enfim, tomar vantagem de alguma coisa. Pega e convence ela porque você acredita muito naquilo. Né? Bem Daniel, inteligente e espertinho, exatamente. Então é muito legal ver esse mito, né, de Hermès. Estudem, né? Peguem no Google, coloca mito, Hermès. Vocês vão ver que desde que ele nasceu, desde que ele era bebê, ele já começou a causar, assim. E ele criou a lira, enfim, ele fez um monte de coisa. E aí essa história dele, né? Porque mostra que ele é realmente inteligente. Olho de falcão, essa daqui. Ela é bem escura, tá? É um azul muito escuro. Ela é da família do olho de tigre, né? Então ela traz a força. E também o falcão, no xamanismo, ele é um animal de poder que ele é o quê? Ele traz a medicina da comunicação, ele é um mensageiro. Então o olho de falcão é a pedra do mensageiro, aquele que vem trazer uma mensagem para alguém, aquele que vem trazer um ensinamento. Não é à toa que Gêmeos também é o arquétipo do professor. Nova lua em Gêmeos, então, lua nova em Gêmeos que vai ser amanhã. Vai ser amanhã. Então, já fechou aqui, não tem muito mais o que falar desse mapa. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão que queira falar, mas se não é isso, a live de hoje, né? Falei tudo que eu tinha que falar, acabei com minha voz aí, mas dou um tempinho aí para quem quiser falar alguma coisa. Entre lá no grupo do Telegram, depois eu quero colocar algumas coisas lá. Tô usando ela hoje, a olho de falcão, né? A minha não tem muito azul não. Então o olho de falcão ele é bem escuro, né? Ele é um azul bem escuro. E esse filtro está até deixando ela mais azul, enfim, mas ele é um azul bem escuro. Então, galera, é isso. Aproveitem. Essa lua vai ser amanhã, 2 horas da tarde, né? Assim, Gêmeos também rege a comunicação escrita. Vocês podem aproveitar amanhã para escreverem coisas, né? Para escreverem seus objetivos, aquilo que vocês querem. Lembra que usamos hoje para a prova olho de falcão, arro. Lembra que aquilo que você quer, amanhã você pode plantar, né? Porque é a lua nova. Lua nova é a lua da semeadura. Você semeia aquilo que você quer. E você pode colher tanto na lua cheia, quanto na próxima lua que vem de Gêmeos, né? Na próxima lua cheia em Gêmeos. Então é uma coisa que tem 2 ciclos, né? Tem um ciclo menor, que é para esse mês, e tem um ciclo maior, que é quando tivermos a lua cheia em Gêmeos. Temos a lua nova em Gêmeos agora, teremos aqui daqui a 6 meses a lua cheia em Gêmeos. Então temos vários ciclos para a gente ir seguindo, mas essa é uma oportunidade de você plantar. Plante aquilo que você quer. E lembre-se que amanhã, 14 e alguma coisa, 14 e meia, mais ou menos 2 e meia, se não me engano. Mais 14 horas já é o momento que vai estar rolando ali. Quem estiver em casa e quiser fazer um ritual, faça um ritual. Faça um ritual com escrita. Lembre de tudo que eu falei aqui. Ah, tem coisa para falar ainda, claro que sim, né? Se você tiver o seu mapa, e eu espero que você tenha, né? Pelo menos quem faz mapa comigo, eu mando depois o mapa, né? Mandar lá para você ter. Se você não fez mapa comigo e não tem o seu mapa, você pode fazer no astro.com, né? Tem um vídeo no meu canal do YouTube ensinando a fazer. E essa alunação vai acontecer em 2 graus de Gêmeos. Então, o que você tiver em 2 graus de Gêmeos, seja a casa ou planetas que você tenha, ou algum ponto como ascendente, meio do céu, descendente, enfim, vão ser ativados nessa lua. Se você tiver alguma coisa em 2 graus de Sagitário, vai ser ativado por oposição, também vai ser tocado. E se você tiver alguma coisa em 2 graus de Virgem ou 2 graus de Peixes, também vai ser tocado por quadratura. Eu vou dar um exemplo aqui do meu mapa, né? Vou mostrar de novo para vocês. Eu não sei se passou o meu horário e o Instagram não me derrubou, porque ele tá aumentando as lives, né? Não sei, mas ainda não me derrubou. Eu vou dar um exemplo do meu. Olha só que interessante. Eu vou pegar aqui em lunações, lua nova em Gêmeos.
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, esse é o meu mapa, né, meu conhecido mapa, para quem já me acompanha é nada, ele vai me derrubar em 20 segundos, mas só para vocês verem, ó, a lua nova vai acontecer aqui, 2 graus de Gêmeos, o que eu tenho aqui pertinho? O Quirón a 27 graus de Touro. Não vai ser tão forte, né, porque eles estão em signos diferentes, mas vai ser uma ativação. Inclusive eu já comecei a trabalhar ele essa semana, né, como eu falei para vocês. Mas então para mim vai acontecer aqui. E a lua cheia vai acontecer em cima do minha cauda do dragão e Urano. Então aí fica mais forte. Olhe numa